Bom dia, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Por que não? Tanta coisa legal acontecendo, né? Vendo limite, daqui a pouco derivada, daqui a pouco algumas semanas, né? Na aula passada, eu passei um exercício para vocês. Nem eu lembro direito qual foi o exercício, mas se eu não me engano era envolvendo raiz, né? Raiz, se eu não me engano, de 2. Tá, se eu não me engano foi esse limite aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Eu pedi para vocês resolverem isso daqui, ó. Limite, eu acho que era isso aqui. Raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2 quando se tende a 2. Foi isso que anotou? Foi isso, né? Tá. Olha, vamos resolver esse limite aqui. Então, primeira coisa, eu posso passar limite em cima e limite embaixo? Sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o limite de baixo ele tende para 0. Se eu fosse passar logo direto, ia ficar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ou seja, você vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? A gente aprendeu um macete, né, uma estratégia na aula passada, que eu posso achar uma outra função que é igual a essa para todo ponto, exceto no 2. Né? E calcular o limite dessa outra função, que vai ser igual ao limite dessa daqui. Como é que eu faço isso? Normalmente eu faço por fatoração. Né? A ao quadrado menos b ao quadrado, ou fator comum, sei lá, o que der. Então, você vai ter que olhar para uma função dessa e vai pensar o que, que você pode fazer. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de x mais raiz de 2. Olha lá, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de x mais raiz de 2. Eu posso fazer isso sem nenhum problema. E aí, o que, que vai dar? Olha só, se eu disser que é a raiz de x, se eu chamar ela de a, e se eu chamar a raiz de 2 de b, então aqui em cima, ó, eu estou multiplicando, vou colocar tudo em parênteses aqui, eu estou multiplicando a menos b vezes a mais b. Quando você multiplicar a menos b por a mais b, o que que dá? Lembra lá, fundamental médio? Dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, para quem não lembra, quando você pega e multiplica a menos b por a mais b, isso aqui vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, ó, isso aqui, esse limite vai ficar assim, vai ficar limite. Aqui eu tenho a menos b vezes a mais b. Então, esse vezes esse vai ficar o quadrado de a, ou seja, a ao quadrado. Nesse caso, vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado dividido. Tá? Isso é em cima, né? Embaixo, eu posso deixar como está. Então, vai ficar x menos 2 vezes raiz de x mais raiz de 2. Isso quando x tende para 2. Tá? Ora, em cima vai ficar assim. Isso aqui vai ficar igual. Limite. Aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Isso aqui eu vou ter x menos 2. Dividido por x menos 2 vezes raiz de x mais raiz de 2. Isso quando x tende para 2. Alguma dúvida? Ok, o que dá para fazer agora? Olha só, aqui em cima eu tenho x menos 2, né? Aqui embaixo eu tenho x menos 2 vezes raiz de x mais raiz de 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse com esse. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso fazer esse corte porque isso daqui não é zero. Isso aqui pode tender a zero, mas não é zero. Então, eu posso fazer esse corte sem problema. Aí, quando eu faço isso, o que, que vai sobrar? Eu vou ter limite de 1 dividido pela raiz de x mais raiz de 2. Isso quando x tende a 2. Isso daqui, ó, vai ficar, nesse caso, ó, quando eu substituir, não vai ficar 0 sobre 0. Tá? Outra coisa que eu só percebi agora, tá, gente? Essa questão era para eu fazer depois. Porque a gente ainda não viu quanto é o limite da raiz de x. A gente não viu. Mas tá, tudo bem. Nesse caso aqui, a gente vai substituir no lugar de x o 2. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que eu posso substituir direto. Tá? Mas nesse caso, ó, quando eu passo o limite em cima e limite embaixo, aqui em cima fica 1, porque você vai ter o limite de uma constante.
limite de uma constante é 1. Embaixo você vai ter o limite desse, mais o limite desse. Isso aqui é constante. E o limite desse daqui, quando x tende a 2, vai ser raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 1 dividido pela raiz de 2 mais raiz de 2. Tá? E isso daqui vai ser igual a 1 dividido por 2 raiz de 2. Aqui, se você quiser, você pode racionalizar, se não, pode deixar assim mesmo. Então, pronto. Resolvemos o limite. Vocês fizeram isso na cadeira? Quem fez? Levanta a mão. Oh, ok, já fico feliz que alguns fizeram. Muito bem. Deu esse resultado? Quem fez? Conseguiu? Beleza. Então, tá aí. Quem não fez, essa que é a resolução. Ok, então vamos lá. Tá, dando continuidade agora, a gente vai falar de outro assunto que é muito importante. Muito mesmo, gente. Então, preste muita atenção no que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre funções contínuas. O que é função contínua? A definição é bem simples, tá? Mas a aplicação dela é muito importante para a gente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o slide. Ó. Dizemos que uma função f... Então, digamos que você tem uma função f, você tem o domínio dela e o contradomínio são os reais. Eu digo que ela é contínua em um ponto P. Então, olha lá. Eu vou falar de função contínua em pontos que estão no domínio da função. Então, se você tem um ponto que não está no domínio da função, então, óbvio que você não vai falar de continuidade nesse ponto. Então, a gente só fala de continuidade em pontos do domínio da função. Onde não está no domínio, não faz sentido falar. Tá bom? Tá. Então, digamos que você tem um ponto que faz parte do domínio da tua função. Eu vou dizer que a função é contínua nesse ponto se isso aqui acontece. Ó. Se o limite da função, quando x tende a P, é igual à imagem da função em P. Só isso. Então, por exemplo, você tem uma função lá que, digamos, o f de 5 é 3, a imagem é 3. Aí você calcula o limite da função, quando x tende a 5, também dá 3. Então, se o limite x tende nesse ponto é igual à imagem desse ponto, então você pode afirmar que a função é contínua nesse ponto. Só isso. Ou seja, olha só, se eu quero que a minha função ela seja contínua em um ponto no meu domínio, lembrando, só faz sentido eu falar de continuidade em pontos do meu domínio. Então, vai ter que satisfazer essas duas condições. Ó. Primeiro, o limite tem que existir, obviamente. Pode acontecer do limite não existir? Pode. E da função ter imagem naquele ponto? Pode. Então, mas para ela ser contínua, o limite tem que existir. E segundo, esse limite tem que ser igual à imagem no ponto. É isso. Duas condições bem simples, né? O limite tem que existir, e se existe, tem que ser igual a um ponto. Pessoal, quando é que o limite existe? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas o limite vai existir quando ele for igual a um número real. Tá? Então, você calcula o limite. Se isso der um número real, sei lá, der 2, 3, π, sei lá, raiz de 5, então é porque você diz que ele existe. Quando é que ele não vai existir? Quando você calcula o limite e, de alguma forma, isso não der um número real. Tá bom? Mas, então, se ele existe, ou seja, se ele é igual ao número real, e esse número real é justamente a imagem naquele ponto, então a função é contínua. Então, por exemplo, olha só, as funções constantes e a função x, que é a minha função de identidade, elas são contínuas em todo ponto. Em todo ponto. Por exemplo, vou fazer aqui o gráfico delas. Pense numa função constante. Vou colocar aqui f de x é igual a c. Como é o gráfico dela? Vou colocar aqui x, y. Olha lá, digamos que aqui seja meu ponto C. Aqui fica fácil de enxergar. A gente já viu na aula passada que o limite de uma constante, quando x tende a qualquer ponto P, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá o quê? Dá a própria constante, né? Só que, se a função ela é a função constante, então esse daqui também é igual a f de P. Isso para qualquer P no domínio da tua função. Por exemplo, se a função é constante, quanto é f de 1? É a constante. Quanto é f de 2? A constante. Quanto é f de 0? A constante.
qualquer ponto que tu pegar no domínio, a imagem vai ser justamente a tua constante. Isso é uma função constante. E qual é o limite da tua função em qualquer ponto? Também vai ser a tua constante. Ou seja, intuitivamente falando, quando você olha o gráfico dessa função, ó, pega qualquer ponto aqui, ó, pega um ponto P bem aqui. Qual é a imagem de P? A imagem de P, quando você pega esse ponto, é justamente a tua constante, né? Qual é o valor da imagem f de P? É a constante. Se tu se aproxima de P pela direita, tu está chegando em que valor? Na constante. Se tu se aproxima pela esquerda, está chegando em que valor? Na constante. Então, nesse caso aqui, ó, a função constante ela é contínua em todos os pontos dela. Qualquer ponto que você pegar, o limite da função, quando estende a P, vai ser igual a f de P. Outra função contínua é a função identidade. F de x igual a x. Então, olha só. Por exemplo, essa função é a função que ela é uma reta. Ficou horrível essa reta. Deixa eu fazer de novo. Essa função aí, ó, é simplesmente essa reta aqui. Tá? Não ficou legal de novo. Mas tá bom, assim tá bom. Então, olha só, você tem esse gráfico aqui da função, f de x igual a x. Perceba que para qualquer ponto que você pegar, ó, por exemplo, pega um ponto P aqui qualquer, vai dar nesse ponto aqui. Esse daqui é o teu f de P. Pega o limite, ó, pela esquerda, ele vai se aproximar de f de P. Pega o limite pela direita, ele vai se aproximar de f de P. A gente viu na aula passada que limite da função x, quando x tende a P, isso aqui é igual a quanto? Vocês lembram? Isso é igual a P. Só que P é a mesma coisa também, ó, que f de P. Né? O que é uma função de identidade? Você pega, por exemplo, f de 2 é igual a 2, f de 3 é igual a 3, f de 5 é igual a 5. Então, f de P é igual a P. Tá? Então, se eu tenho essa igualdade aqui, ó, o limite da minha função, quando estende a P, é igual a f de P para qualquer ponto no meu domínio, então porque ela é contínua em qualquer ponto. Tá? Então, só é dois exemplos de duas funções que são contínuas em qualquer ponto no domínio delas. Em qualquer ponto. Tá? Beleza. Então, olha só, toda vez que uma função ela é contínua em todos os pontos, então você pode falar que ela é contínua. Tá? Então, se eu falar assim, a função x² é contínua, o que eu quero dizer com isso? Que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Tá? Se eu disser assim, a função x² é contínua, o que quer dizer? Que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Se existir pelo menos um ponto no domínio da minha função em que ela não seja contínua, eu não posso dizer, a função é contínua. Não, porque em um ponto ela não é contínua. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tiver essa função aqui, ó. Aqui é bola fechada. Aqui é bola aberta. Digamos que aqui seja o número 4. Aqui é o número 1. Tá? Nesse caso aqui, olha só. Se eu digamos que aqui seja o 3. Se eu perguntar, pessoal, quanto é o f3 dessa função? O que é que vocês acham? É 1 ou é 4? É 4, né? Porque aqui está a bola fechada. Ó. E se eu perguntar qual é o limite dessa função? Qual é o limite dessa função? Quando x tende a 3. Tá? Nesse caso, o limite não existe. Tá? Então, era para eu falar agora de epsilon e delta, mas eu não vou falar de epsilon e deltas hoje, pelo menos. Daqui a pouco vocês vão aprender por que não existe. Mas, enfim, já adiantando um pouquinho. Se eu me aproximo de 3 pela direita, a minha função se aproxima de que valor? 1. Mas se eu me aproximo pela esquerda, a minha função se aproxima de que valor? 4. Então, quando eu me aproximo pela direita e pela esquerda, isso aqui dá valores diferentes para o meu limite. Nesse caso, então, eu digo que o limite não existe. Tá bom?
Se o limite não existe, então a função é contínua em x igual a 3? Não, não é contínua. Então eu posso dizer, essa função aqui ela é contínua. Posso afirmar ela é contínua? Não, porque para ela ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os pontos do domínio dela. E em 3 ela não é contínua. Mas eu posso dizer assim, essa função é contínua em x igual a 5, por exemplo? Posso dizer? Aí, nesse caso, eu não estou falando que ela é contínua, estou falando que ela é contínua em x igual a 5. Posso afirmar isso? Posso, porque no x igual a 5, aqui nas proximidades, ela se comporta como uma reta. Então, eu posso dizer que ela é contínua. Eu posso dizer que ela é contínua em x igual a 0? Posso também. Em 0 também, contínua. Eu só não posso dizer que ela é contínua em todos os pontos, porque em 3 ela não é. Ok? Normalmente, uma descontinuidade, normalmente não, mas às vezes uma descontinuidade ela é caracterizada por um salto. Perceba que aqui ocorreu um salto daqui para cá. Então, por isso o nome, ela é descontínua, não há uma continuidade aqui. Ocorre uma quebra. Então, às vezes, você pode analisar uma descontinuidade pelo gráfico da sua função, quando você vê saltos assim. Tá bom? Então, se uma função ela é, por exemplo, uma função qualquer, se uma função assim, essa função é contínua? Sim ou não? Ela é, você percebe, há uma continuidade, ela não está tendo nenhum salto, um salto brusco aqui. Não, nesse caso aqui, é uma função contínua. Beleza, então, vamos lá. Aqui alguns exemplos, Está aí um gráfico de uma função que ela é contínua. Você percebe, que há sempre uma continuidade. Olha esse daí, Opa. Olha esse daqui. Nesse caso aqui, quanto é o f de 1? O f1 é quanto? É 4. Ou seja, vou dar imagem para 1 é 4. Mas perceba que aqui é um salto. Então, se eu me aproximar de 1 pela direita, eu vou ter que valor? 4. Mas se eu me aproximar pela esquerda, eu vou me aproximar de que valor? 1. O limite aqui existe? X igual a 1? Não. Então, ela é descontínua em x igual a 1. Olha isso daqui, Essa função aqui, eu posso afirmar que ela é contínua em x igual a 0? Se eu me aproximar de 0 pela direita, o que acontece aqui? A função cresce infinitamente, para cima. Se eu me aproximo pela esquerda, a função cresce, infinitamente para baixo. Então, eu digo que esse limite aqui existe para x tendendo a 0? Não, não existe. Tá? Mas o f de 0 existe? O f de 0? Existe. Quanto é f de 0? É 0. Beleza. Então, ela é contínua em 0? Ela é contínua em 0? Sim ou não? O f de 0 existe. Mas o limite existe? Ela é contínua? Não. Tudo bem, não é contínua. Isso aí é descontínua. Olha aqui, de novo. Só que nesse caso tem uma diferença. Nesse último caso aqui, Opa. O limite para x tendendo a 4 existe? Sim ou não? O limite para x tendendo a 4 existe? Se aproxima para a direita, se aproxima para a esquerda. Ele se aproxima desse valor bem aqui. O limite existe. Mas o limite é igual ao valor da função em 4? Não, porque o valor da função em 4 está bem aqui, é 3. O limite para x tendendo a 4 não é igual a 3. Então, aqui também nós temos um exemplo de descontinuidade. Deu para entender? Beleza. Agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Deixa eu fazer para cá. Vocês sabem como é o gráfico da função 1 sobre x? 1 sobre x? Quem não sabe vai ver agora. Olha só. A função é 1 sobre x. Eu pergunto para vocês, essa função, eu posso afirmar que ela é contínua? Sim ou não? Vamos agora àquela famosa votação, né? Quem acha que essa função é contínua? Eu posso afirmar, essa função é contínua, levante a mão. Quem acha que ela não é contínua, levante a mão. É a maioria mesmo, realmente a maioria. Tá, vamos para as salas, né? De repente nas salas, sala 8.
E aí, pessoal da sala 8? Bom dia, né? Nem falei com vocês. E aí, vocês já acham que essa função aqui, quem acha que ela é contínua? Levante a mão. Quem acha que ela não é contínua? Levante a mão. Ah, tá. Pensei que o pessoal não... Tá, vamos para a sala 3 agora. Não contínua tá ganhando em peso, né? Ó, o pessoal da sala 3 aí, né? Vamos lá. Pessoal da sala 13, quem acha que ela é contínua? Levante a mão. Quem acha... Ó, até que enfim, né? Um pelo menos levantou a mão. Quem acha que ela não é contínua? Levante a mão. Maíra, ó, não é, tá, Eliana? Não é. Tá, vamos para a sala 16 agora. Última sala aí, pessoal. Bom dia para vocês. Ó, então, quem acha que ela é contínua, levante a mão. Ó, tem uma mãozinha bem melhor, não é? Que acha que é. Quem acha que não é, levante a mão. Muito bem. Tá, aí 2 pessoas disseram que não é. Muito bem, manda coração. Vamos voltar para cá. Tá, então vocês perceberam que a maioria, acho que 99% disse que ela não é contínua. Né? E acho que só 3 ou 4 disseram que é contínua. A maioria disse que não é contínua. Por que não é contínua? Porque por causa do zero? Porque 1 sobre 0 não existe, né? Ok, tá bom. Eu vou desenhar o gráfico aqui para vocês dessa função. Aqui, ó. O gráfico dela é assim, ó. Assim. Assim. Tá? Esse é o gráfico dela. Vocês continuam achando que ela é descontínua, que ela não é contínua? Pelo gráfico, professor, parece, eu acho que o senhor confirmou. Tudo bem. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nos pontos que são do domínio dela, ela é contínua? Sim ou não? É. O zero faz parte do domínio? Eu posso perguntar, então, se ela é contínua em zero? O que é que vocês acham? Por isso que eu disse. Qual foi a primeira coisa que eu falei para vocês? Eu só posso falar de continuidade em pontos do domínio. Em pontos fora do domínio, eu posso falar de continuidade? Não. Então, nesse caso, faz sentido eu perguntar se ela é contínua em zero? Não faz sentido. Por quê? Porque zero não faz parte do domínio. Tá, então, exclui o zero. Eu quero olhar só para o domínio dela. Ela é contínua em todo o seu domínio, sim ou não? Em todo o seu domínio ela é. Então, ela é contínua? Sim. Ela é contínua. Gente, eu acabei de falar. Se uma função é contínua em todo o seu domínio, eu não falei em todo já, eu falei todo o seu domínio, então eu posso afirmar que ela é contínua. Aí você vai me dizer, professor, mas essa daqui não é contínua em zero. Mas o zero não faz parte do domínio dela. Entenderam qual é a pegadinha? O zero não faz parte do domínio dela. Não faz parte. Se eu for analisar só o domínio dela, ela é contínua. Então, eu posso afirmar que ela é contínua. Professor, mas o senhor acabou de dizer para esse mesmo gráfico que ela é descontínua. Não, não era esse gráfico que eu tinha dado para vocês, não. O gráfico que eu tinha dado para vocês lá no slide era assim, ó. Era assim, né? Mas tinha uma bolinha fechada bem aqui, ó. Né? Então, agora, o zero faz parte do domínio dela? Agora faz. Agora, faz sentido eu perguntar se ela é contínua em zero? Agora faz, porque agora o zero faz parte. Agora, desse jeito que ela está aqui, ela é contínua? Desse jeito, não. Tá? Mas isso daqui representa essa função aqui? Não. Sabe como seria essa função aqui? Seria essa daqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x para x diferente de zero e 0 para x igual a zero. Essa função é essa daqui, não é essa, tá? Deu para entender ou eu confundi mais vocês? A pessoa acha que eu confundi mais a gente. Tá, só entenda, ó. Toda vez que eu perguntar se uma função é contínua, você só olha para os pontos que são do domínio da tua função. Se dentro do domínio da tua função ela é contínua, então pronto, ela é contínua, você pode afirmar que ela é contínua. Tá, eu vou confundir mais vocês agora. Peraí, eu vou apagar aqui. Ó, esquece essa função, esquece essa daqui, ó. Eu estou olhando para essa função aqui mesmo, ó. Então apaga esse ponto aqui, ó. Esse ponto não faz parte. Calma que agora vem a confusão também. Tá, voltemos aqui, ó, para essa função, para esse gráfico. Eu pergunto, essa função ela é contínua em todo o seu domínio? Sim ou não?
Sim. Então, posso dizer que ela é contínua? Sim, ela é contínua. Beleza. Eu posso afirmar que essa função é contínua em todos os reais? Sim ou não? Aí já não. Por que não? Porque o zero não faz parte do domínio dela. Se eu afirmo que ela é contínua em todos os reais, eu estou afirmando que ela é contínua em todos os números, incluindo o zero. Mas o zero não faz parte do domínio dela. Estão entendendo? Então, essa função é contínua? É. Significa dizer que ela é contínua em todos os reais? Não. Significa dizer que ela é contínua em todos os pontos do domínio dela. Então, para falar de continuidade, você vai olhar apenas para o domínio da sua função. Apenas para o domínio. Olhou o domínio, ela é contínua em todos os pontos do domínio, então ela é contínua. Se existir pelo menos um ponto no domínio que ela não é contínua, então ela é descontínua naquele ponto. Deu para entender, gente? Beleza. Então, pronto. Então, vamos voltar. Isso aqui é para ninguém mais se confundir. Então, olha só, existe esse teorema aqui, ó. As seguintes funções, elas são contínuas, obviamente, em seus domínios. Se eu falar que a função é contínua, eu estou falando do domínio dela. Então, as funções polinomiais são contínuas, racionais são contínuas, exponencial contínua, trigonométrica contínua, potência, logarítmica, tudo isso aqui é contínuo. Tá, professor, e daí? O que isso vai me ajudar? Gente, isso aqui, vocês podem até não perceber, mas isso daí vai ajudar vocês e muito, muito mesmo. Porque olha só, prestem atenção. Eu acabei de falar que a função trigonométrica é contínua, certo? Então, por exemplo, se eu te pedir assim, ó, calcula o limite do seno de x quando x tende a π sobre 2. Na aula passada, a gente viu alguma propriedade que envolvesse função trigonométrica de limite? Sim ou não? Não. Como é que vai ter que resolver isso daqui, então? Épsilons e deltas. Para todo épsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x menos π sobre 2 menor que delta, implica a seno de x menos tal número que eu quero achar é menor que um épsilon. Eu tenho que achar que número é esse. Se eu conseguir achar que existe essa correspondência, então esse limite existe e é esse número. E agora? Eu não tenho nenhuma propriedade que envolva o seno. Mas eu acabei de descobrir o quê? Que a função seno ela é contínua. Certo ou errado? Se ela é contínua, quer dizer, então, que isso daqui é igual ao seno de π sobre 2. Porque uma função contínua não é isso? Limite de uma função quando x tende a p. Se eu digo que essa função é contínua, então isso aqui é igual ao f de p. No caso, quem é o meu f? É o seno. Quem é meu p? π sobre 2. Então, se ela é contínua, então calcular esse limite aqui é a mesma coisa que calcular o seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? Quanto? É 1. Agora vocês entenderam por que eu posso só substituir no limite? Né? Eu posso simplesmente substituir o x aqui no meu limite quando a função é contínua. Se ela não é contínua, nesse ponto que eu estou trabalhando, eu não posso simplesmente substituir. Por isso que, olha só, a gente trabalhou com esse limite aqui na aula passada. Ó. X² sobre x menos 1, limite de x tendendo a 1. Olha só. Nesse caso aqui, a função é contínua em x igual a 1? Sim ou não? Essa função aqui? Não. Ela é descontínua em x igual a 1? Não, também. Tá vendo que eu estou confundindo vocês? Professor, eu pergunto, esse gráfico, esse 1 aqui, faz parte do domínio dela? Não. Então, posso falar se ela é contínua ou descontínua nesse ponto? Não. Tá? Beleza. Então, nesse ponto aqui, não adianta falar de continuidade ou descontinuidade, porque não faz parte do meu domínio. Então, já que essa função não é contínua nesse ponto, eu posso só substituir por 1 aqui? Não. É por isso que eu não posso substituir, porque essa função não é contínua nesse ponto aqui. Na verdade, esse ponto não faz parte nem do domínio dela. Nem adianta falar de continuidade nesse ponto. Tá? Agora, aqui eu posso. Ela é contínua nesse ponto aqui, então eu posso só substituir. Entenderam? Então, olha só. Às vezes,
às vezes, a gente quer facilitar o ensino, assim, a gente quer ser o mais didático possível e acaba atropelando algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes, a gente quer ensinar limite, aí o que a gente fala, às vezes, para o aluno, né? Fala assim, eu quero calcular aqui, ó, o limite de x² mais 1, quando x tende a 2. Aí o que você diz para o aluno? Para calcular esse limite aqui é fácil, ó. Onde tem x, tu substitui por 2. Aí isso aqui vai dar 5. Acabou. Só que aí o aluno não entende o que está acontecendo por trás, entendeu? Então ele vai falar assim, então professor, qual é a diferença de eu calcular isso daqui e calcular o f de 2? É a mesma coisa, então para que eu estou estudando limite? Então, entende? Então, para quê? Eu vou embora, não preciso dessa aula aqui de limite. Mas não, para você chegar nisso aqui e simplesmente substituir o x por 2, ou você vai usar aquelas propriedades de limite que a gente viu na aula passada, ou você usa o fato da função ser contínua. Se a função é contínua nesse ponto, você pode só substituir por 2. A questão é que você vai encontrar pontos em que a função não é contínua, ou pontos em que nem fazem parte do domínio da tua função, mas tu quer calcular o limite. E aí, vai ser só substituir? Não. Por isso que se o aluno aprende logo assim, quando chegar naquele limite que eu coloquei ainda agora, por exemplo, ou então 1 sobre x, faz isso aqui, ó, 1 sobre x. Deixa eu apagar aqui, a gente tem mais espaço. Aí, se o aluno aprende desse jeito, aí chega nessa função que eu coloquei para vocês agora, ó, limite de 1 sobre x quando x tende a 0. Aí fala, o professor falou que era só substituir x onde tem 0. O que ia dar isso aqui, ó? 1 sobre 0. Não dá, né? 1 sobre 0 não dá. Isso aqui é indeterminação? Não é indeterminação isso daqui. Professor, o que é isso daí então? Calma que no futuro vocês vão descobrir como é que calcula esse limite aqui, se ele existe, né? Não sei se ele existe. Mas enfim, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês não pensarem que limite é só isso, é substituir onde tem x lá, tá função. Não é. Se a função é contínua, aí tudo bem, aí é. Mas se não é contínua, você vai ter que trabalhar com propriedade de limite. Mas tá, isso aí é só um exemplo que eu trouxe muitos outros exemplos para a gente se divertir aqui hoje. Tá aí, ó, um monte. Acho que tem mais, tá aí, tem mais um. Olha, a gente não vai fazer todos, tá, gente? Então, por exemplo, essa função aqui, ela é uma função polinomial, certo? A gente acabou de ver que uma função polinomial é contínua, né? Então, calcular isso daqui, o que é? É você substituir onde tem x por 2. Nesse caso porque ela é contínua. Nesse caso aqui, ó, essa função, vou até escrever ela aqui, 3x², mas esse aí eu vou fazer aqui no quadro. 3x² mais 2x sobre 5x menos 10. Só anotar aqui, a gente vai fazer ela. Esse é o item B. Ó, limite de 3x² mais 2x sobre 5x menos 10, quando x tende a 3. Tá. Vamos lá. Outra coisa, às vezes o aluno ele se acostuma tanto a fazer fatorações, que ele olha para um limite que tem fração, aí ele já pensa, o que eu vou fazer aqui? Qual vai ser a minha fatoração? O que eu faço, né? Mas não, a primeira coisa que você tem que ver é onde está tendendo, ó. O x está tendendo para 3. Esse 3 faz parte do domínio dessa função aqui, sim ou não? Faz parte. Né? Pode ver, se você jogasse 3 aqui, ia dar 15 menos 10, que é 5. Então, o 3 faz parte do domínio dessa função, que é uma função racional. Se o 3 faz parte do domínio dessa função, que é racional, então essa função é contínua nesse ponto, porque ela é contínua em todos os pontos do domínio dela, certo ou errado? Se ela é contínua, então eu posso fazer o quê? Onde tem x, substituo por 3. Eu calculo f de 3. Tá? Então, nesse caso, como ela é contínua, então, nesse caso, você pode colocar aqui, ó, que isso aqui é igual a 3 vezes 3² mais 2 vezes 3 dividido por 5 vezes 3 menos 10. Agora é só calcular. Isso aqui vai dar 27. Isso aqui vai dar 6. E aqui embaixo vai dar 5. Então, isso aqui vai ser 33 sobre 5. E pronto. Mas por que eu pude substituir logo? Porque a função é contínua nesse ponto. Se ela é contínua, só substitui e pronto. Seja feliz, sem nenhum problema.
Aí eu não vou fazer as outras, né? Mas isso aqui vocês já conseguem fazer. Por exemplo, ó, a função seno, aqui, né? A função exponencial é contínua? A gente acabou de ver que é. Então, se ela é contínua em todos os pontos do domínio dela, então aqui você pode só substituir por menos 1. Aí vai ficar menos com menos 1, dá mais 1. Então, isso aqui vai dar E. Só o número de Euler mesmo. Aqui é a função seno. A função seno é contínua em todo o seu domínio? É. Então, só substitui, vai ficar seno de 0. Quanto é o seno de 0? 0. Aqui é a mesma coisa, cosseno, vai ficar cosseno de 4π. Quanto é o cosseno de 4π? É 1, né? Porque 4π é 2 voltas no círculo e cai no mesmo lugar. E aqui o log natural de 25, você vai ficar com 5 ao quadrado, né? Joga o 5 para cá, vai ficar 2L de 5. Mas enfim, você só substitui onde tem x por 25 aqui. Tá? E aí pronto. Por quê? Mas porque a função log ela é contínua. Então você pode só substituir por x, você coloca aqui o 25. Alguma dúvida? Tudo certo, né? Depois que aprendeu continuidade, ficou tudo mais fácil. Bem, agora sim, né? Agora tá bem melhor do que na aula passada, né? Que era épsilons e deltas, e aí calcula aquela desigualdade, acha outra. Apesar de que aquela era mais legal do que essa, mas tudo bem. Olha só, um teorema muito importante. Se você tem duas funções, f e g, se a soma delas te dá uma função contínua, então calcular o limite delas é calcular o f de a mais g de a. É basicamente o que a gente estava fazendo aqui, né? Se a subtração dessas funções é uma função contínua, então calcular o limite delas é substituir x por a em f menos substituir em g o x por a. Se uma constante vezes uma função é contínua, lógico, no ponto A, né? Então, calcular o limite dela é você multiplicar a constante pelo f de a. E se f vezes g é contínua, então calcular o limite delas é você pegar o f de a e multiplicar com g de a. E por fim, se f sobre g é contínua, desde que g de a não seja zero, obviamente, né? Então o limite disso daqui é igual a f de a sobre g de a. Tá bom? Isso aqui, mesmo que você não soubesse, intuitivamente você já ia fazer isso. Se eu desse uma questão dessa, você já faria. Mas está aqui. Oficialmente é esse teorema aqui que a gente usa. Aqui, ó, tem vários cálculos para a gente fazer. Vamos fazer alguns. Vamos selecionar aqui alguns. Acho que eu vou fazer o C, né? Tá, vamos começar com C. Não, vamos começar com D. Não, CD, pronto. Resolvi. Deixa eu fazer aqui o C. A gente vai fazer o C, ó, primeiro. Então, a letra C é limite de 2x menos cosseno de x mais 1 dividido por 2x menos 1 quando x tende a zero. Pronto. Olha só. Essa função aqui, ela é polinomial, sim ou não? Ela é polinomial? Não, não é polinomial. Ela é trigonométrica? Pode dizer que ela é trigonométrica? Não, tem uma trigonométrica aqui no meio, mas ela, no geral, não é trigonométrica. Ela é racional? Sim ou não? Como a gente define o racional, a gente define como sendo um polinômio sobre outro polinômio. Então, aqui em cima tem um polinômio a rigor. A rigor não tem. Ou seja, essa função aqui, ela não se caracteriza nem como racional, nem como trigonométrica, nem como polinomial. Lógico que aqui dentro você pode separar ela em funções polinomiais, trigonométricas, mas ela toda não é. Então, já que ela toda não é, eu não posso afirmar que ela é contínua ainda. Então, eu não posso jogar simplesmente onde tem x e o zero. Porém, aqui em cima, ó, se eu fizer 2x é uma potência, um polinômio, digamos assim. É contínua? É. A função trigonométrica é contínua? A função constante é contínua? A gente acabou de ver que se você subtrai ou soma funções contínuas, né, ela permanece contínua, ela permanece contínua, e aqui embaixo, ó, você tem um polinômio que é contínuo, né, e se você divide uma contínua com uma contínua, ela continua contínua. Desde que o denominador, nesse caso aqui, não vá para zero. O que não vai, né? Porque isso aqui vai ficar menos 1. Então, pelas propriedades que a gente acabou de ver, eu posso afirmar que tudo isso daqui é uma função contínua. Porque se eu somar duas funções contínuas, elas continuam contínuas. E se eu dividir, também. Então, por essa
essa explicação, por esse argumento, eu posso simplesmente, onde tem x, colocar o zero. Porque essa função aqui, ela é contínua. Então, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é uma função contínua. Por quê? Porque ela é uma soma, subtração e divisão de funções contínuas. Então, já que ela é contínua, então esse limite aqui vai ser 2 vezes 0 menos cosseno de 0 mais 1 dividido por 2 vezes 0 menos 1. Isso aqui vai dar 0. Quanto é que o cosseno de 0? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, né? Só que tem esse menos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar menos 1 mais 1 dividido. Aqui, isso aqui vai ficar 0, né? E aqui vai ficar só menos 1. Só que menos 1 mais 1 é quanto? É 0. O 0 no numerador pode? Pode. No numerador pode, só não pode no denominador. Então, aqui, ó, menos 1 mais 1 é 0. 0 sobre um número diferente de 0 vai dar 0. Tá? Então, pronto. Vamos fazer aqui o item... Vamos para o item E agora. Quer dizer, o item D, desculpa. O item D fala assim, ó, limite de e elevado a x vezes tangente de x mais secante de x. Isso quando x tende a 2π. Vamos lá, olha só. Primeira pergunta. 2π faz parte do domínio dessa função aqui, do e elevado a x, sim ou não? Qual é o domínio do e elevado a x? Tem alguma restrição para e elevado a x? Não, todos reais. Então, faz parte do domínio. 2π faz parte do domínio da secante? Sim, né? Faz parte. O que é secante? Tangente, né? Primeiro, tangente, o que é? Seno sobre cosseno. O cosseno não pode ser 0. Mas cosseno de 2π é 0? Não. Então, isso aqui está dentro do domínio da função tangente. Beleza. Aqui é a secante, 1 sobre cosseno. Isso aqui faz parte do domínio da secante? Faz também. Então, esse 2π faz parte do domínio de todas essas funções aqui. E essas funções aqui, ó, trigonométricas e aqui exponencial, elas são contínuas em todo o seu domínio. Certo ou errado? Ou seja, essa é contínua nesse ponto, essa é contínua nesse ponto e essa é contínua nesse ponto. Então, a gente acabou de ver que se você somar essa mais essa, vai dar uma função contínua. E se você multiplicar uma função contínua com outra função contínua nesse ponto, ela continua contínua. Então, usando o teorema que a gente acabou de ver, eu posso afirmar que isso daqui é uma função contínua. E se ela é uma função contínua, eu posso só substituir onde tem x por 2π, que é isso que eu vou fazer. Então, isso aqui vai ser e elevado a 2π vezes a tangente, vou logo colocar aqui, ó, é seno sobre cosseno, né? Então, vai ficar seno de 2π sobre cosseno de 2π. Mas a secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar cosseno de 2π. Isso aqui vai ser igual e elevado a 2π. Pessoal, quanto é o seno de 2π? Seno de 2π é o mesmo seno de 0, que é 0. Não esqueça. Então, aqui vai ficar 0 sobre 1. Isso aqui é 0. Quanto é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π, quanto é? É 1. Então, tudo isso daqui, ó, vai dar 1. Então, 1 mais 0 é 1. Então, a resposta é 1 vezes isso daqui, que é isso daqui já. Essa é a minha resposta. Agora ficou mais legal de calcular limite, né? Que agora que você já sabe o que é continuidade, o que são contínuas, dependendo da questão, você pode só substituir onde tem o x lá pelo seu ponto, se ela for contínua naquele ponto. Tá? Mas aí o resto aqui é para casa, né? Mas você vai perceber aqui que, pelo visto, todas essas aqui eu não vou ter nenhum problema. Né? Por exemplo, esse daqui é o 5, né? Só que aqui vai ficar 25, aqui está dentro do domínio dessa função. Esse daqui eu vou ter menos 8... também vai estar dentro do domínio da função, aqui também, então não tem nenhum problema. Vocês podem fazer isso aí na casa de vocês.
usando o argumento de que as funções são contínuas. Então tá. Aqui, ó, tem alguns limites para a gente calcular. O de cima eu já calculei para vocês, só que é raiz de x e raiz de 2 aqui, a gente não vai repetir, né? Foi o que a gente fez no início da aula, que foi o que eu passei de dever de casa. Vamos fazer então o item B. E o item C eu vou dar uma dica para vocês fazerem em casa. Vamos fazer o item B aqui agora. É a mesma coisa que a gente estava agora, só que é raiz cúbica. Então, deixa eu fazer aqui no quadro 1. Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a estratégia agora se eu colocar uma raiz cúbica. Então, até aqui, ó, limite de x, raiz cúbica de x, menos raiz cúbica de 2, sobre x menos 2, quando x tende a 2. Tá? A gente vai resolver isso daí. Perceba o seguinte, gente. Se eu for substituir por 2 em cima e embaixo, não vai dar certo, vai ficar 0 sobre 0. Até porque o 2 faz parte do domínio da minha função aqui? Não. Então, eu não posso afirmar que ela é contínua nesse ponto, então eu não posso simplesmente substituir por 2. Então, vou ter que usar uma nova estratégia. Qual é aquela estratégia? É achar uma outra função que é equivalente a essa, menos nesse ponto, e substituir lá nessa outra função, né? A estratégia que eu usei, quando eu tinha raiz quadrada, foi multiplicar em cima e embaixo por isso daqui, só que com sinal de mais. Isso não iria funcionar agora. Por que essa estratégia não ia funcionar agora? Porque ia ficar raiz cúbica de x ao quadrado. E aqui ia ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu não ia conseguir eliminar a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar uma nova estratégia. Olha só, percebam que x menos 2, vou escrever aqui embaixo, x menos 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Ou melhor, eu vou escrever melhor que isso daqui. Vou escrever assim, ó. X menos 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de x, isso aqui elevado ao cubo, menos raiz cúbica de 2, isso aqui elevado ao cubo. Concorda comigo? Eu só fiz, ó, em cada um eu passei a raiz cúbica e elevei ao cubo. Se eu for eliminar esse com esse, eu volto para cá. É a mesma coisa. Mas por que eu deixei assim? Eu vou chamar esse daqui, ó, finge que isso aqui é um A e esse daqui é um B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho A ao cubo menos B ao cubo. Então, vamos lá. A ao cubo menos B ao cubo. Essa aqui vocês lembram? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar A menos B vezes A ao quadrado, muito bem, mais A vezes B mais B ao quadrado. Professor, eu vou precisar disso? Vai. Então, quem não sabe, você vai precisar revisar. Pelo menos enquanto a gente não aprendeu o L'Hopital, você vai precisar saber essas factoriações aí, tá, gente? Então, tentem revisar isso daí, você pode deixar na internet, veja um material bom, porque você vai precisar dessas coisas. Então tá, olha só. Então, A ao cubo menos B ao cubo é isso daqui. Nesse caso aqui, quem é meu A? Meu A é a raiz cúbica de x. Quem é meu B? É a raiz cúbica de 2. Então, isso aqui vai ser igual. Ó, aqui eu tenho A ao cubo menos B ao cubo, né? Então vai ficar A menos B. Só que quem é o A? É a raiz cúbica de x. Então vai ficar a raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, né? vezes A ao quadrado. Quem é o A? Raiz cúbica de x. Então vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado. Mais A vezes B, ou seja, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2. Então vai ficar raiz cúbica de 2x mais B ao quadrado. Mas quem é o B? É raiz cúbica de 2. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Essa foi a minha estratégia. Então perceba, ó, que x menos 2
eu escrevi assim e depois usei essa fatoração para escrever ele assim. Se algum dia imaginaram que x menos 2 você ia precisar escrever assim, agora você precisou. Então, x menos 2 é a mesma coisa que toda essa expressão aqui desse lado direito, aqui do último lado. Então tá, então eu vou substituir, ó, aqui na minha fração, onde tem x menos 2, eu vou substituir por isso daqui. Aqui no limite, né? Então vai ficar assim, ó, limite, aqui em cima vai ficar a mesma coisa, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, dividido por isso daqui, vezes isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é a raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Isso daqui vai ficar raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica. Aqui é 2 ao quadrado, então eu vou colocar 4 logo aqui, ó. Isso quando o meu x tende a 2. Agora que eu fiz isso, o que eu posso fazer aí? Posso cortar, né? Em cima e embaixo, ó. Aqui em cima eu tenho raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, aqui também. Corto esse com esse. O que sobrou em cima? Ó, quando eu faço esse corte, perceba que eu tiro a minha indeterminação. Aqui em cima fica 1 e aqui embaixo fica só mais, ó, mais e mais. Eu não tenho mais determinação. Essa função que sobrou, ela é contínua, então posso só substituir onde tem x por 2. Então vai ficar assim, vai ficar 1 dividido. 2 aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz cúbica, 2 vezes 2, 4, mais raiz cúbica do número 4. Tá, não está mais dando espaço, vou ter que fazer para cá. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre... Olha só, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 4, raiz cúbica do número 4, e aqui também. Então, isso aqui é 3 vezes a raiz cúbica do número 4. E acabou. Trabalhosa, né? Realmente, ela é trabalhosa, você tem que saber a fatoração. Mas da feita que você sabe a fatoração, ela não fica difícil. Só que você tem que ter em mente essas fatorações. Conforme você for praticando, você já vai pegando os macetes. Aí você olha para um limite, aí você já vai saber, ah, esse sai por aqui, por essa fatoração. Mas tudo é prática, vocês têm que praticar bastante. Bom, então esse daqui vai ficar para casa, mas ele é fácil, gente, olha só. Aqui eu tenho uma raiz de x menos raiz de 1. Se eu quisesse só eliminar... Ah, primeira coisa, se você jogar o x igual a 1 aqui, vai dar errado, ó. Aqui vai ficar raiz de 1 menos raiz de 1, que é 0. E aqui vai ficar raiz de 5 menos raiz de 5, que é 0. Vai ficar 0 sobre 0. Qual é a dica que eu dou para vocês? Multiplique em cima e embaixo pela raiz de x mais raiz de 1. Foi o que a gente fez naquela aula passada. Quando você fizer isso, você vai ver que ainda assim não vai dar certo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar em cima e embaixo também por essa raiz aqui, ó, raiz de 2x mais 3 mais raiz de 5. É como se você estivesse fazendo duas racionalizações, digamos assim. Você vai multiplicar em cima e embaixo por essa raiz aqui, isso aqui positiva, e também multiplicar em cima e embaixo por esse par aqui positivo. Tá bom? Aí fica fácil, depois você sai fazendo lá, elimina, aí você consegue resolver o limite. Bom, então é isso. Então vamos agora para o nosso próximo assunto, eu vou trocar aqui de slide. Vamos falar agora um pouquinho sobre limites laterais. Então, olha só. Para a gente falar de limite lateral, eu vou primeiro dar aqui uma função para vocês. Essa função é a nossa função Heaviside. A gente já viu ela aqui, acho que na segunda aula, ou terceira, não lembro. Ela é uma função condicionada, e ela é assim, ó. Ela é 1 se t maior ou igual a 0, e ela é 0 se t menor que 0. Ou seja, o gráfico dela é isso aqui, ó. Ela é 1 se t maior ou igual a 0, então bem aqui é a bola fechada, e ela é 0 se t for menor que 0. Então aqui, ó, em 0, aqui ela é bola aberta. Aí a pergunta é, eu posso calcular o limite dessa função quando t tende para 0? Essa é a pergunta. A gente vai usar um raciocínio que eu já estava comentando aqui com vocês. Olha para cá, eu quero calcular
o limite para t igual a zero. Se eu me aproximar de t de zero pela direita, essa função vai tender a quanto? A 1. E se eu me aproximar pela esquerda, essa função vai tender a quanto? A zero. Tá, e daí? E agora, professor? Quanto que é o limite? Para eu falar primeiro, eu vou ter que definir dois novos limites. Limite pela direita e limite pela esquerda. Lembra o seguinte, quando eu queria calcular o limite em um ponto, o que eu fazia? Eu olhava pontos à direita e pontos à esquerda dele, não era isso que eu fazia? Tá, mas será que eu não posso definir um limite só pela direita, olhando só para o pessoal da direita, e outro olhando só para o pessoal da esquerda? Será que eu posso fazer isso? Posso, mas eu tenho que dar uma definição formal aqui para vocês, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o que é um limite pela direita? Limite pela direita é quando você se aproxima daquele ponto, mas a valores maiores que aquele ponto. E o que é o limite pela esquerda? É quando você se aproxima daquele ponto, mas para valores menores que ele. Lembra que a gente sempre fazia uma tabelinha, por exemplo, assim, eu quero limite para x tendendo a 1. Aí eu fazia 0,9, 0,99, 0,999, lembra disso? Fazer essa tabela é como se estivesse me aproximando pela esquerda, valores menores que 1. Aí depois eu pegava 1,01, 1,001, 1,001, ou seja, fazer isso é me aproximar pela direita, valores maiores que 1. Agora está na hora de eu formalizar esses limites. Então vou colocar assim, escrever assim, limite pela direita. E vou colocar aqui limite pela esquerda. Quando eu quero calcular o limite pela direita, eu vou escrever assim, limite de f de x, quando x tende a p, eu vou colocar aqui, um mais. Mais quer dizer que eu estou calculando o limite pela direita. Por que mais? É porque eu estou valores maiores que o meu p. Tá? Se esse limite aqui existe, ou seja, é igual a L, significa dizer o quê? Significa que para todo... lá vem, né? Eu disse que eu não ia falar, mas agora eu tenho que falar. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Olha lá. Tal que P menor que x menor que P mais delta implica que o f de x menos L é menor que epsilon. Dizer que esse limite lateral, esse limite para a direita existe, é dizer isso aqui, Quer dizer que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x está entre P e P mais delta, isso aqui implica nisso daqui, que f de x menos L é menor que o meu epsilon. Tá? Perceba o seguinte, eu estou considerando aqui que o x é maior que P. X maior que P. Então, o x está entre o P e o P mais delta. Então, ele está sempre a valores maiores que P. Nunca é o próprio P. Sempre maior que ele. Isso é o limite pela direita. E o limite pela esquerda? Eu vou escrever o limite assim, limite de f, quando x tende a P. Agora, eu vou colocar um menos. Esse menos aqui significa o limite pela esquerda. Se isso aqui for igual a um número real, isso aqui é importante, deixa eu até colocar aqui, o L é um número real. Esse L aqui é um número real. Isso significa o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Olha, agora o x tem que ser menor que P, né? Que eu estou vindo pela esquerda. Então, vou colocar assim, P menos delta menor que x menor que P. Implica que f de x menos L menor que epsilon. Agora o x ele é menor que P, ele está vindo pela esquerda do ponto P. Então, isso aqui é o limite pela esquerda. Limite pela esquerda é quando você vem a valores menores e pela direita quando você vem a valores maiores. Esses dois limites a gente chama de limites laterais. Tá? Então, às vezes, você quer calcular o limite,
Aí você vai calcular, ou você quer calcular só o da direita ou só o da esquerda, um exemplo. Por exemplo, nessa função aqui que eu dei para vocês, ó, o limite pela direita existe, ou seja, o que é o limite pela direita? É você pegar valores maiores que zero. Então, ó, se eu me aproximar de zero sempre a valores maiores que zero, eu vou me aproximar de que número? Que número? 1. Então, nesse caso aqui, eu digo que o limite pela direita existe, e ele é igual a 1. Mas se eu me aproximar de zero a valores menores que zero, sempre menores, nunca maiores, ó, pela esquerda, essa função vai se aproximar de que valor? Do zero. Então, o limite pela esquerda existe? Existe, e é igual a zero. Então, ó, perceba que o limite pela esquerda e o limite pela direita, nesse caso aqui, existe, só que eles não são iguais. Pela direita é 1, pela esquerda é 0, mas existe. Aí que a definição, né, que eu já dei para vocês. Ó, isso aqui pela direita, isso aqui pela esquerda. Então, sempre que você vê esse menoszinho aqui, ou esse mais, significa que x está tendendo para P a valores positivos. Ou, valores positivos não, desculpa. Valores maiores que P. E quando você vê esse menos, é porque o x está tendendo a P a valores menores que P. Mas não necessariamente negativos, tá, gente? Eu me confundi agora. Aí, olha só, aí vem esse teorema. O limite de uma função, ele vai existir se, e somente se, os laterais existirem e forem iguais. Então, para você dizer que um limite existe, quer dizer que os laterais existem e são iguais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, limite pela direita existe? Existe. É quanto? É 1. Limite pela esquerda existe? Existe. É quanto? É 0. Eles são iguais? Não. Então, o limite para x tendendo a 0 existe? Não. O limite nesse ponto aqui, x tendendo a 0, não existe. Por quê? Porque os laterais são diferentes. Deu para entender? Então, para o limite existir num ponto, os laterais têm que existir nesse ponto e têm que ser iguais. Agora, vamos calcular, então, alguns valores aqui, ó, de limite. Agora que a gente sabe disso. Só uma observação. Assim, pode acontecer, gente. Pode acontecer de uma função ser assim, ó. Por exemplo. Por exemplo, uma função ela só está definida aqui em A e B. Tá? Nesse caso, por exemplo, faz sentido eu falar do limite com o x tendendo a pela esquerda? Não. Por quê? Porque a função não está definida para cá. Ah, professor, então agora pela direita, faz sentido? Faz, beleza. Ah, professor, então o limite aqui não existe porque pela esquerda não existe. Não. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. Não faz sentido eu falar de limite pela esquerda. É porque esse ponto não é um ponto de acumulação à esquerda que a gente fala. Então, nesse caso aqui, o limite ele coincide apenas com o limite pela direita mesmo, tá, gente? Só uma observação. E aqui, nesse ponto B, faz sentido eu falar de limite pela direita? Não, não faz sentido, porque a função não está definida aqui. Não é ponto de acumulação à direita. Mas faz sentido eu falar pela esquerda. Então, nesse caso aqui, ó, se eu calcular o limite pela esquerda, já é o suficiente para dizer que o limite mesmo nesse ponto é aquele valor. Tá? Só uma observaçãozinha. Então, agora é diferente, por exemplo, daquele lá. Daquele exemplo que estava trabalhando, né? Que era assim. A função vinha por aqui é bola aberta. Depois ela vinha por aqui, ó, bola fechada. Nesse caso, faz sentido eu falar de limite pela direita e limite pela esquerda. Nesse caso, faz sentido. Só que eles são diferentes. Então, nesse caso, realmente o limite não existe. Tá? Mas tá, isso é outra história. Eu só coloco aqui uma observação, porque uma vez um aluno me perguntou, inclusive, isso aqui. Acho até esqueci qual era o exemplo. Ah, tá aí. Limite do módulo de x quando x tende a 0. Olha lá, eu quero calcular esse limite. Eu quero saber se ele existe. Como eu posso saber se o limite existe? Eu posso calcular os laterais. Se os laterais existirem e forem iguais, é porque esse limite aí existe. Tá? Essa função, ó, não esquece, é a minha função modular. Como é que é a cara dela? Ela é x se o x maior ou igual a 0
e ela é menos x se o x for menor que zero. Lembra que eu falei para vocês, olha gente, essa função aqui ela é muito importante para a gente. Eu cheguei a falar disso. Tá aqui, ó, isso é só uma aplicação dela, tem outras. Tá? Então a gente quer calcular esse limite aqui. Então vamos lá. Eu vou calcular primeiro os laterais. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero calcular esse limite aqui, ó, limite do módulo de x quando x tende a zero pela direita. Pessoal, se x tende a zero pela direita, significa que x é maior ou menor que zero? Maior. Ora, se x é maior que zero, então eu vou usar o de cima ou de baixo? O de cima. Então, para x tendendo a zero pela direita, o módulo de x vai ser x. Então, isso aqui vai ser limite somente do x quando x tende a zero pela direita. Aí aqui nesse caso, ó, isso aqui é uma função contínua, pode só substituir por zero. Isso aqui vai dar zero. Tá? Isso aqui é o limite pela direita. Agora vamos ver pela esquerda. Ó. Limite do módulo de x quando x tende a zero pela esquerda. Ora, se x tende a zero pela esquerda, ele é maior ou menor que zero? Menor. Então, eu vou usar de cima ou de baixo? O de baixo. Então, aqui, nesse caso, vai ficar limite de menos x, porque x tende a zero pela esquerda. Quando x tende a zero pela esquerda. Aqui, mas essa aqui é uma função contínua, eu posso só substituir por zero. Vai ficar menos zero, que é o próprio zero. Opa! Então, nesse caso, os laterais existem? Existem. Deu igual? Deu. Então, esse limite aqui existe? Existe. E é igual a quanto? É igual a zero. Muito bem. Mas como é que eu descobri? Pelos laterais. Agora a gente vai resolver outro exemplo, também envolvendo a função modular. Vamos ver esse daqui, ó. Limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero. De novo, eu vou calcular os laterais. Tá? Professor, por que o senhor vai ter que ir pelos laterais? Por exemplo, se aqui fosse, ó, se aqui fosse 2, eu ia precisar olhar os laterais? O que vocês acham? Não, né? Porque x está tendendo a 2. Mas 2 é o quê? 2 é positivo, né? Então, aqui, se fosse 2, aqui ficaria só o x, x sobre x é 1. Agora, se aqui fosse, por exemplo, menos 3, eu não ia precisar olhar os laterais também, porque x tende a um número negativo. Aí é que eu colocaria menos x e fazia normal. Tá? Por que eu tenho que olhar os laterais? Porque o problema, gente, é que eu quero para x tendendo para zero. Toda vez que eu tendo para zero, eu venho para a direita e pela esquerda. Só que zero é justamente o ponto de transição para a função modular. É por isso que, nesse caso, eu vou ter que olhar os laterais. Nem sempre você vai ter que olhar os laterais. Então, você vai ter que analisar a questão para ver se é necessário. Ah, professor, como é que eu sei isso? Prática. Praticando, vendo, estudando. Tá, então vamos lá. Eu vou calcular aqui os laterais, né? Então, primeiro, eu vou calcular limite da raiz de x sobre x quando x tende a zero pela direita. Mais uma vez, zero pela direita é maior ou menor que zero? É maior. Então, aqui eu vou usar o x ou o menos x? X. Então, isso aqui vai ficar limite do próprio x sobre x quando x tende para zero positivo. Aí, ó, aí você corta isso com esse, isso aqui vai dar 1. Então, o limite lateral pela direita existe e é 1. Agora, limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Ora, se é zero pela esquerda, o x é maior ou menor que zero? Menor. Quer dizer que ele é negativo, né? Quer dizer que aqui vai aparecer x ou menos x? Menos x. Então, vai ficar limite de menos x sobre x quando x tende a zero. Aí, ó, corta esse com esse. Só que isso aqui vai dar menos 1. Ó, perceba que aqui deu 1, né? Aí o limite de uma constante, quando x tende a zero, vai ser a própria constante. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é menos 1. Então,
Limites laterais existem? Existem. Mas eles são iguais? Não. Então, esse limite aqui existe? Não. Então, ó, eu escrevo assim. Eu posso escrever assim, não existe, ó. Esse é o símbolo de não existe, pois... Por quê? Porque o limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, é diferente do limite dessa mesma função quando x tende a zero pela esquerda. Tá? Então, ó, aquele exemplo anterior, o limite existia. Calculei os laterais, deu igual. Aqui não. Existe laterais, mas deu diferente. Então, o limite ele não existe. Tá? Ok. Então, vamos agora para o último teorema de hoje, que é o teorema da função composta. Esse teorema também vai ajudar, o limite da função composta vai ajudar muito vocês também. Olha o que diz esse teorema aqui, ó. Se você tem duas funções, tal que a imagem da f está dentro do domínio da G, isso tem que acontecer para poder você compor funções, lembra da aula de funções compostas? E se o limite da função f, quando x tende a A, existe e é igual a b, é igual ao número b, e g é contínuo em b, então, limite da g de f de x, quando x tende a A, é igual a g do limite da f de x, quando x tende a A. É isso que diz. Tá? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Até aqui, ó, tem um monte de exemplo para a gente fazer. Ó, então, eu quero aplicar esse meu teorema aqui. Como é que a gente vai aplicar? Resolvendo alguns exemplos. Ó. Vamos ver primeiro esse... Tá, não, antes desse, deixa eu dar um exemplo para ser mais didático. Então, por exemplo, eu quero calcular isso aqui, ó. Limite do seno x ao quadrado menos x mais 2 quando x tende a 1. Olha lá. Nesse caso aqui, percebam que a gente ainda não tem alguma propriedade para trabalhar com uma situação dessas. Aqui, ó. Aqui dentro você tem uma função polinomial. A função polinomial é contínua. Beleza. Aqui fora você tem uma função trigonométrica. Ela é contínua também. Eu falei que a soma de contínua é contínua, a subtração é contínua, a multiplicação é contínua, a divisão é contínua, mas não falei da composta, né? Não falei. Então, por enquanto, eu não posso afirmar isso aqui é contínuo, então eu posso só jogar um aqui. Por enquanto, não. Mas o que esse teorema diz? Que se você tem uma função composta, ó, você percebe que você poderia escrever assim, né? Essa função. Você poderia escrever como seno, por exemplo, de u de x. Não é verdade? Só que quem seria o seu u de x? U de x é tudo isso daqui, ó. O teu u de x ia ser x ao quadrado menos x mais 2. Esse que é o teu u de x. Tá? Aí tá, o que esse teorema diz? Olha, se você tem uma função composta e essa função que está aqui dentro, existe o limite dela? Então, bora ver. Será que existe o limite dessa função aqui? Vamos ver. Eu vou calcular aqui o limite da u de x quando x tende a 1. Só que quem é a minha u? A u é x ao quadrado menos x mais 2. Isso aqui quando x tende a 1. Tá? Isso aqui vai ser igual. Olha, isso aqui é um polinômio, isso aqui é contínuo, pode jogar direto. Quer ficar 1 ao quadrado menos 1, que é 0, então isso aqui vai dar 2. Então, primeira coisa, o limite da de dentro aqui existe? Existe. Deu 2. Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. A primeira pergunta é, será que o limite da que está aqui dentro existe? Esse mesmo limite? Eu descobri que existe. A segunda pergunta agora, esse resultado aqui que deu, que foi o número, deu 2. A função que está aqui fora, ela é contínua em 2? É a segunda pergunta. Nesse caso, a função seno é contínua para x igual a 2? Sim ou não? O 2 faz parte do domínio da função seno? Faz. A função seno ela não é contínua em todo o seu domínio?
É. Então, a função C não é contínua em 2? É. Então, pelo teorema, ó, satisfez as duas hipóteses. Primeira, o limite da função aqui de dentro existe, é igual ao número real, né? Segunda, esse número real, a função que está aqui fora é contínua nesse domínio, para x igual ao número que deu aqui dentro. Tá? Então, eu posso usar meu teorema, que a gente acabou de ver. Que a gente acabou de ver no slide. Então, ó, usar um teorema, eu tenho que escrever as hipóteses sendo satisfeitas. Então, eu vou escrever assim, ó. Como o limite de x sobre 1 da u de x é esse polinômio que eu coloquei aí, é igual a 2, e a função seno é contínua em 2, então, pelo teorema, eu posso colocar teorema da função composta, mas eu vou colocar aqui só teorema, que é o que a gente acabou de ver. Então, pelo teorema, temos... O que diz o teorema? Que se isso aqui é satisfeito, então, olha só, o limite da minha função seno, que é x² menos x mais 2, quando x tende a 1, isso aqui é igual ao seno, você pega o limite e coloca aqui dentro, é igual ao seno do limite de x² menos x mais 2, quando x tende a 1. Aí pronto, né? Isso aqui você já sabe que dá 2, então isso aqui vai dar seno de 2. Deu para entender, gente? Então, eu usei o teorema. Então, eu calculei o limite da função que está lá dentro. Deu um número, beleza. A função que está fora é contínua nesse ponto. Então, eu posso simplesmente pegar o limite, esse limite que está aqui, e jogar aqui para dentro. E calculo só para cá para dentro. Vai ficar seno do valor que der, seno de 2. Tá? Tá, agora sim, vamos resolver esses limites que ficaram aí no slide para vocês. Ó, o item A, limite de 1 menos... Aqui eu já vou fazer... Eu não vou escrever, que nem eu escrevi ainda agora, tá, gente? Então, ó, letra A. Limite do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Isso quando x tende a 1. Perceba que você tem aqui uma função composta, né? Que é a função que está mais externa, digamos assim, é a função cosseno. Que é a função que está dentro dela? Essa daqui, ó. Essa aqui ia ser a minha u. Ia ser 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. A primeira pergunta que você tem que fazer para aplicar o teorema, será que o limite só para cá para dentro existe? Vamos ver, né? Eu vou tentar calcular o limite só para o que está aqui dentro. Então, vai fazer limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Ah, professor, isso aqui não dá, dá 0 sobre 0. Não, calma que dá. Tem que fazer alguma coisa aqui, né? Então, eu vou calcular esse limite. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, ó, por 1 mais raiz de x. Aqui, 1 mais raiz de x. Vou colocar aqui entre parênteses. Então, isso aqui vai dar limite. Aqui, ó, fica a menos b vezes a mais b. Isso aqui é o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Dividido. Aí aqui eu vou manter. Vai ficar 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Isso quando o meu x tende para 1. Aí aqui ficou fácil, né? 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, isso aqui vai ser limite de 1 menos x sobre 1 menos x vezes 1 mais raiz de x, quando x tende a 1. Aqui, ó, você pode cortar esse com esse. Vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de x. 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de x é contínua nesse ponto aqui. Então, você pode só substituir.
Então, aqui vai dar 1 sobre 1 mais raiz de 1, que é 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Terminei a questão? Não. Eu só calculei o limite para o que estava aqui dentro. Ó. Eu calculei o limite para a função que estava aqui dentro. Calculei, deu meio. Aí vem a segunda pergunta. A função que está aqui fora, ó, que é a função cosseno, ela é contínua em meio, 1 sobre 2? Sim ou não? É porque ela é contínua em todos os reais, que é o domínio dela, né? Então, já que ela é contínua, então eu posso aplicar o teorema. Tá? Então, ó, aqui eu já não estou escrevendo mais, como eu estou escrevendo agora. Então, pelo teorema, eu tenho que esse limite é igual ao cosseno do limite do que está aqui dentro. 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. E eu já sei que esse limite aqui é meio, então a resposta aqui é cosseno de 1 sobre 2. E agora sim, agora acabou. Tá? Então, calculo o limite do que está dentro. Calculei. Deu certo, deu um número, beleza. A função que está lá fora, ela é contínua nesse número? Se for, então pronto. Vai ficar cosseno do número que deu. Tá? Ok. Bom, no item B, eu vou deixar para casa, né? Mas perceba que não é difícil, ó. A função externa aqui é a raiz quadrada, a função interna é essa daqui. Então, você resolve o limite primeiro porque está aqui dentro, você vai ver que vai dar um número real, né? Aí você vai ver se a função raiz quadrada é contínua nesse número. Se for, pronto, acabou. Joga o limite para cá para dentro, vai ficar a raiz do que deu. Agora, vamos resolver aqui o item C. Esse que é o mais interessante e eu acho que um dos mais importantes da aula de hoje é esse item C. Vamos lá. O item C, tente enxergar logo aí, já que você já está vendo, onde é que está a função composta dele. Vai ficar assim, ó. 3 menos x ao cubo elevado a 4 menos 16 dividido por x ao cubo menos 1 quando x tende a 1. Eu não estou vendo nenhuma função composta aí. Calma que ela está meio escondida. Eu vou fazer aparecer uma função composta aí. Tá? Eu vou chamar isso daqui, esse cara que está aqui dentro, ó, eu vou chamar de u de x. U de x. Então, vai ficar assim, ó. U de x é igual a 3 menos x ao cubo. Tá? Ó, se eu estou falando que o u de x é igual a 3 menos x ao cubo, eu também posso dizer, por exemplo, que x ao cubo é igual a 3 menos u. Né? Ó, esse x ao cubo eu jogo para cá somando e esse u eu jogo para cá subtraindo. Então, tenho isso. Né? Isso aqui é o de x. Beleza. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, esse limite vai ficar assim. Vai ficar limite. Esse aqui eu chamei de u. Então, vai ficar u de x à quarta menos 16 dividido. X ao cubo, eu mostrei que isso aqui é 3 menos u. Então, vai ficar 3 menos u de x e o menos 1 que já estava aqui, né? Isso quando x tende a 1. Ok. Então, ó, isso aqui vai dar limite de u de x à quarta menos 16 sobre, isso aqui vai dar 3 menos 1 é 2, então vai ficar 2 menos u de x. Isso quando x tende a 1. Tá? Eu ainda não estou enxergando a função composta. Eu não sei se vocês lembram, não sei se foi na lista passada ou se é nessa agora, não me recordo. Mas tinha uma questão que diz assim, você tinha que pensar em 3 funções, tal que é composta de uma na outra ia dar uma outra função. Vocês lembram dessa? Pois é. Aqui, ó, eu vou fazer uma outra função para virar composta dessa. Por exemplo, eu vou chamar de Q de u, essa função aqui, ó, 1 à quarta menos 16 sobre 2 menos u. Ó,
Isso tudo aqui eu chamei só de uma função, que foi a minha função Q de U. Tá? Gente, eu estou fazendo tudo isso daqui, mas numa questão dessa você não precisaria fazer tudo isso. É porque eu quero fazer uma motivação, porque eu vou falar daqui a pouco, mas dá. Mas tá, então eu chamei tudo isso aqui de Q de U. Então isso daqui vai ficar limite de Q de U de x, quando o meu x tende a 1. O meu Q é esse daí, ó, essa função aqui, u a quarta menos 16 sobre 2 menos u, que é esse daqui. Então perceba, se eu fizesse a volta, ó, se eu chamar, isso aqui é o meu Q de u, é isso daqui. Se no lugar de u eu colocar o que eu chamei, 3 menos x ao cubo, então eu volto para cá, para a minha função inicial. Então até agora eu não fiz nada, eu só fui transformando a minha função. Beleza. Agora ficou fácil de enxergar que isso aqui é uma composta, né? A de fora é a minha função Q, que é essa daqui, e a de dentro é a minha função U, que a minha função é essa daqui, ó, 3 menos x ao cubo. Aí tá, aí agora será que dá para eu aplicar o meu teorema? É isso que eu vou ver. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar esse limite na função que está aqui dentro, na u de x. Vamos fazer de cabeça essa. Quando eu aplico o limite de u de x quando o x tende a 1, ó, u de x é isso daqui, né? Se o limite é x tendendo a 1, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 menos 1 ao cubo, que vai dar quanto? Vai dar 2. Beleza. Então, eu calculei o limite daqui de dentro, deu 2. Então, o primeiro passo foi satisfeito. O limite deu certo, deu um número. Agora, a segunda pergunta. A função que está aqui fora, a função Q, o 2, ela é contínua em 2? Olha aqui a minha função Q, essa daqui. Essa função é contínua em 2? Sim ou não? Não, porque o 2 não faz parte nem do domínio dela. Então, nesse caso, eu posso pegar o limite e já jogar aqui dentro e aplicar o teorema? Não. Não, porque o limite daqui de dentro existe, mas a função não é contínua no resultado que está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar uma nova estratégia, que a gente chama de mudança de variável. Tá? Ah, isso quer dizer que o limite não existe? Não, calma lá. Quer dizer que você não pode aplicar o teorema, mas não quer dizer que ele não existe ainda. Vou ter que usar uma outra estratégia para calcular esse limite. Tá, eu não precisava fazer tudo isso daqui, eu só fiz para vocês entenderem por que eu não estou aplicando o teorema direto. Tá? Mas qual é a estratégia que eu vou usar? Acho que eu vou usar esse quadro aqui logo. É uma estratégia famosa que a gente chama de mudança de variável. Então vamos lá. Eu tinha aqui ó, esse limite, que era 3 menos x ao cubo elevado a 4 menos 16 dividido por x ao cubo menos 1 quando x tende a 1. Aí, ó, eu vou aplicar o que a gente chama de mudança. Não, assim, dá para fazer de outras formas, tá, gente? Mas isso aqui é mais um jeito novo aqui da gente fazer. Como é essa mudança de variável? Eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo agora. Eu vou chamar isso aqui de u. Vamos lá. Então, u de x, ou deixa eu colocar só u mesmo, u vai ser igual a 3 menos x ao cubo. Então, você já sabe que x ao cubo é igual a 3 menos u. Então, esse limite aqui, ó, ele é igual a esse limite aqui. Limite de... Aí eu vou colocar o que a gente já fez ali. Fica 1 a quarta menos 16 sobre... Já vou fazer direto. 2 menos u. Tá? Ah, professor, o senhor não mudou nada até agora. Não, mas calma lá. Qual é a estratégia? Eu chamei u disso daqui. 3 menos x ao cubo. Eu quero mudar a tendência do meu limite. Eu quero que não seja mais x aqui, eu quero que seja u. Ou seja, eu quero saber se a minha função u ela está tendendo para quem. Aí você vai olhar para cá. Ó. O teu u ele é 3 menos x ao cubo, né? O x está tendendo a quanto? A 1. Então, passa o limite aqui para x tendendo a 1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. Então, se x, quando x tende a 1, perceba que o u tende a 2. Já que o u é isso daqui, né? Se o x tende a 1, então o u vai tender a 3 menos 1 ao cubo, que é 2. Então, aqui a minha tendência vai ficar assim, ó. Vai ficar u tendendo a 2.
Então, ó, eu mudei a variável. Quando eu mudo a variável, a estratégia é sumir com o x e deixar só a minha nova variável, que agora é u. Então pronto, agora será que o limite é assim? Será que eu consigo resolver? A resposta é sim. Vamos resolver. Isso daqui, ó, vou escrever assim, isso aqui é igual ao limite de u ao quadrado menos, colocar assim, 4 ao quadrado, dividido por 2 menos u. Isso quando u tende a 2. Desculpa. Tá? Então, por que eu escrevi assim? Porque agora eu vou usar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de a, isso aqui de b, né? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, isso aqui vai ficar, isso aqui é igual ao limite de a menos b, quem é o a? Esse aqui. O b é esse daqui. Vai ficar u ao quadrado menos 4 vezes a mais b, que é u ao quadrado mais 4. Aqui embaixo, ó, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que menos u menos 2? Ó, se eu multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar menos u. Se eu multiplicar por menos aqui, vai ficar mais. É a mesma coisa. Tá, e agora, já dá para cortar? Ainda não. Mas olha o que eu tenho aqui, ó. 1 ao quadrado menos 4. Quem é o 4? O 4 é o 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, aqui eu aplico de novo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Ficar u menos 2 vezes u mais 2, vezes esse cara aqui, u ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por menos u menos 2, quando u tende para 2. Aí agora sim, eu corto esse com esse. E aqui virou uma função que é contínua nesse ponto, né? Aí eu posso jogar direto. Então vai ficar 2 mais 2, que é 4. Aqui, 4 mais 4, que é 8. 8 vezes 2, deixa eu fazer aqui logo. Isso aqui vai estar indo para 4, isso aqui está indo para 8. 8 vezes 4, 32, só que tem esse menos aqui, né? Menos 1. Então a resposta aqui é menos 32. Deu para entender? Então, isso é a mudança de variável. Tem vezes que você pode fazer assim, você tem uma variável x, você mudou, nesse caso eu mudei para a variável u, e aí ficou mais fácil de enxergar minhas fatorações e chegar no resultado que eu queria. Tá? Bom, gente, então é isso. Para encerrar, eu só queria mostrar um último teorema para vocês, aqui no slide. Primeiro, ó, esse item D vai ficar para casa, mas você também pode fazer ele por mudança de variável, se você quiser, né? Ou de outro jeito, fique à vontade. E olha só, um último teorema. Esse aqui é importante, ó. Se você tem f e g, função está que a imagem de f está contida no domínio da g, né? Para poder fazer a composta. Se f for contínuo em a e g for contínuo em f de a, então a função composta também é contínua. É aquilo que eu falei para vocês ainda agora. Agora sim, eu tenho um teorema que diz que se a minha função é contínua naquele ponto A e a minha g é contínua no f de A, aí então a minha função composta também é contínua, então eu posso só substituir o x nela. Então é isso, era esse teorema que faltava para essa parte de funções compostas. Então é isso, alguma dúvida? Bom, então desde já, bom final de semana.